Aí Uhum. ela fez a prova, ok. Né? Ela fez, falou assim, qual que é a garantia e tudo? Não, tá certo. Isso aí é que você fez, leva ela para casa e a partir de agora sua prova é essa daqui. Só que ela tinha uma prova em nome dela, né? Óbvio. A prova que aparece, a nota dela aparece como zerada, como se ela não tivesse respondido. Porque o código do nome Como dela se ela não realmente tivesse ninguém respondeu. comparecido. Aham. Ninguém respondeu. Aí o que que acontece? Ela fez a prova, aí pelo gabarito, ela teve nota para a objetiva, com certeza a discursiva dela seria corrigida, só que os dois gabaritos dela aparecem como zerados. Porque ela não teve. Não, É, não pelo... aparece a prova dela feita. E como que ela tirou foto disso? Ela tinha acesso ao celular na sala? O quê? Não, a gente pegou a nossa prova, a gente pegou ela, e depois você tem um espelho de prova disponibilizado no site. O seu Sim. gabarito ele é disponibilizado. As fotos que ela tem são dos gabaritos, né, que ela disponibilizado no site. Mas não E o, disponibilizaram a discursiva, então. não, ela não teve a discursiva corrigida porque o gabarito dela, ela não teve a média de 30 pontos para poder ser corrigida. Entendi. Porque a nota dela, real, não é o gabarito em branco que está lá. O gabarito em branco, realmente ninguém fez ele. Só que ela fez a prova em nome de outra pessoa. E não é E a que no aparece caso, no nome dela. e no Aí caso ela ainda não impetrou nenhum mandado de segurança, ela não fez nada ela judicialmente. entrou. Só que aí o que, que acontece? Como a nós, né, da comissão, a gente estava meio que representando, orientando as pessoas, contratou sim um advogado e está Uhum. tentando, né, como diz, lutar pelo direito dela. Só que a banca fala que ela não realizou a prova. Só que a prova que ela tem, que ela levou para casa, é em nome de Graziella, em nome dela. E a banca alega que ela não respondeu nenhuma questão, por isso que está zerada. E ela não teve nenhuma testemunha? Além das meninas, né, que fizeram a prova junto com ela na sala. Então, aí Duas tá as pessoas. meninas, aí eles alegam que foi uma falha entre eles, mas que foi algo que foi corrigido. Só que não foi, porque está continuando normalmente. Ela basicamente perdeu a oportunidade dela, porque a gente não sabe nem quando vai ter outra, né? E não tem gabarito do nome É, dela zerado, e ela essa prova da continua. Seduc demorou uns 6, 4 anos pra renovar, né? Não foi mais, 2018 teve, mas ninguém foi. Aí agora a Não foi gente está em chamada. 2022, o último oficialmente que teve candidatos convocados tem mais de 10 anos. Aí, assim, são Tá. casos que aconteceu, por exemplo, na minha sala de aula, que foi no Paraíso, porque eu moro aqui no interior, teve um rapaz que chegou na torre, sentou, né, na mesa, cadeira com o nome dele, aí ele falou assim, cadê minha prova? Aí a gente ficou aguardando até 40. Quando deu em 40, apareceu um chefe e falou assim, vai lá, corre lá, imprime uma prova para ele. As meninas que no corredor foram lá, imprimiram a prova para ele. Quando chegou com a prova dele, chegou um outro fiscal que estava na outra escola, com a prova dele de outro envelope. Aí ele Hum. falou assim, eu vou Lacrado? fazer aberto, É, aberto. então já constam Aí mais uma irregularidade aí. aí quando chegou com a prova impressa dele, ele ficou com as duas provas na mesa e falou assim: vou fazer essa daqui que já tá com o meu mesmo. Aí ele pegou a prova, ou seja, ele ainda pôde analisar as duas, ele escolheu fazer. Aí ele fez, optou por fazer a prova, realizou, a gente teve um atraso de 45 minutos para poder começar a prova, e ele ainda pôde escolher, né? Ou seja, ele tinha acesso à impressão da prova no local de prova. E por que então que a gente assina lá? Eu mesmo fui uma que assinei alegando que o envelope estava lacrado. Né? Mas você Então, assinou e assim, o envelope estava lacrado? não, o que chegou lá na nossa sala, sim, só que não tinha a prova desse rapaz. Ok, Aham. né? Aí E ele constou pegou. isso na ata depois? Eu não fui a última a sair no final, eu saí antes. Certo. Segundo o pessoal que fez, né, na sala que eu estava, que eles falaram que não tinha necessidade de colocar porque tinha sido resolvido ali. Então, acredito eu que não tenham colocado que houve impressão de prova lá no local. É. Da próxima vez, quando isso acontecer, tem que pedir sempre para constar em ata, tudo. Aí, assim, são vários casos, assim, doutora. Por exemplo, Eu tô tem um vendo. caso de uma menina, Eliane, em Santa Teresa, que não existia vaga prevista no edital e ela está aprovada, inclusive, na discursiva.
Sim, eu vi. É o caso de Santa Teresa, né? Isso, foi Só que a denúncia foi aprovada. anônima, né? Em relação às denúncias realizadas no Ministério Público, o que que aconteceu? Quais foram as respostas? Bom, poucas respostas. E a maioria das respostas foi a seguinte: quando a gente. Alguns arquivaram, falaram que não havia indício de irregularidade perante as análises, e outras, Uhum. como a estão sem movimentação desde 29 de setembro, E outras como? A aliação cortou. igual a minha. Eu também fiz denúncia, né? A minha Aham. tá parada desde 29 de setembro. Então, não teve nenhuma movimentação mais. O Ministério Público não movimenta nenhuma delas. Uhum. Ah, o Já seu ele- caso foi só o A impressão de envelope prova no daquele local da minha rapaz? sala. Sim. Ou não tinha detector de metais? O que mais Não, aconteceu na na minha, grade? assim, a entrada foi bem organizada, né? No meu local de prova, a gente começou No a prova horário de. certo? Começou no horário Não, certo? a abertura dos portões sim, só que ela atrasou mais de 40 minutos devido a essa questão dessa prova que havia sumido. Uhum. Quando E ela localizaram durou a mais prova, 40 minutos depois? eles deram 30 minutos só porque eles falaram que 10 minutos já era de praxe mesmo no momento de recolher a biometria digital. Que eles Ah, recolheram a nossa biometria durante a execução da prova, ou seja, eles não pararam, não aguardaram para poder fazer. uhum. É, E. doutor Adriele, que- Oi, bom dia, bom dia. Fábio. Eu vou falar rapidinho porque eu estou em sala de aula. Ah, Certo. eu e o Rogério, nós saímos para entrar com denúncias, né? Então nós temos uma denúncia lá no SEAD, nós temos também uma denúncia lá no Conselho Estadual de Educação e eu entrei com uma denúncia lá no Ministério Público. Esse eu vou ligar amanhã, ou ainda hoje, terça-feira, e como teve jogos da Copa, foi no período vespertino, eu vou verificar para qual juiz que ele encaminhou a minha denúncia. Então nós temos essas denúncias. A do conselho ficou para a gente ligar amanhã, né, Rogério? Saber amanhã informações. É. E, Eles param de funcionar dia 20, Isso. viu? e agora lá no SEAD, eu não sei quantas denúncias tem ainda. Tá. E a Sintego, vocês estão relacionados com a Sintego, que é o sindicato, que também pediu o cancelamento do concurso? Não, o sindicato eles não querem cancelamento. Ah, tá. Porque eu vi uma notícia recente de que ele acionou o Ministério Público, mas então ele não está a favor do cancelamento do concurso, certo? Assim, doutora, no Nem. início, o pessoal do Sinteg começou a abraçar a causa, e sim, aí de repente eles quietaram, apagaram, inclusive até a publicação onde aconselhava as pessoas a procurar o Ministério Público, não sei se vocês tiveram tempo de olhar, não tem mais a publicação na página deles, e simplesmente Uhum. tem que chamar rápido quem passou. Teve uma virada de chave, sabe? Muito rápido. Tá. Aí, realmente, no É, início, eles aconselharam buscar a Polícia Civil e o Ministério sim. Público, sim, né? Depois que mudou a situação. E teve alguma denúncia perante a Polícia Civil? Teve várias, uma registrou boletim de ocorrência, porque assim, nós, enquanto comissão, a gente foi orientando e foi recebendo muita coisa, né? Por E isso que a vocês gente têm tem toda andamento essa. desse inquérito? Muitos foram arquivados também. Muita gente que denunciou, teve a denúncia arquivada E não por. interpuseram recurso para o chefe de polícia? Não, Tá. porque assim, eu vou te colocar uma realidade que eu acredito que a maioria das pessoas pensa o seguinte: quando o Sintego deu, né, aquela força, acho que todo mundo pensou, agora vai. Aí, de repente, acho que todo mundo ficou aguardando que ia dar alguma coisa. Simplesmente o Sintego aparece agora falando que todo mundo vai ser contratado rápido, né? Contratado não vai ser efetivado rápido. Então, assim, deu uma murchada, né, nas expectativas das pessoas, e muita gente ficou aguardando o desenrolar das coisas, porque acreditou Oi? que teria realmente um desenvolvimento, e não teve. Tá. Doutora, Sim. inclusive eu também fiz uma denúncia lá no Ministério Público, né? E o Uhum. processo também foi arquivado. Tá. Foi arquivado. Tem alguém da comissão que passou pelo crivo da discursiva, que foi classificado?
Como que funciona? Ou todos tiveram problema logo na objetiva? Por que que eu tô perguntando? Porque, pelo que eu tô vendo, cada um teve um problema específico. Se eu impetrar um mandado de segurança coletivo de todo mundo, vai demorar. E eu vou ter que provar cada um, né? De uma maneira diferente. Por exemplo, a Patrícia teve problema com os métodos de proteção dos aparelhos eletrônicos, a Jéssica teve um problema com relação à impressão da prova. Então, o José Roberto, que é o caso mais específico ainda, que é do PCD, que teve um problema a leitura, né, a leitura. Então, eu vou precisar saber, porque aí nós vamos dividir por partes, e aí se for o caso de impetrar mandado de segurança para cada um, ou se for o caso de impetrar mandado de segurança coletivo em relação a cada problema, entendeu? Porque aí, quanto mais organizado, melhor processualmente. Porque essas denúncias perante o Ministério Público são administrativas. E eu já adianto a vocês que, em relação a concurso público, é uma coisa muito burocrática. Envolve muito dinheiro para a administração, então eles não vão querer cancelar o concurso de uma maneira tão fácil. Por isso que eu estou perguntando isso, porque eu vou precisar de provas. Inclusive, se vocês tiverem os nomes das pessoas que foram fiscais das provas de vocês, vai ser melhor ainda. Porque caso não tenham, eu vou ter que pedir a ata da sala de vocês, de cada uma, testemunhas, como por exemplo o caso da Luciana, ela não impetrou mandado de segurança com a gente, se vocês forem continuar comigo, mas ela pode servir como testemunha. Então, se a gente for produzir provas durante o processo, não vai ser mandado de segurança, que é uma ação rápida perante o juízo, e é uma ação rápida entre aspas, né? Aí eu teria que entrar com uma ação comum, uma ação normal mesmo, que nessa ação nós vamos ter audiência de conciliação, nós vamos ter audiência de instrução. O que é audiência de instrução? Vai juntar todo mundo, vai ver o juiz vai fazer perguntas, o juiz vai falar com as testemunhas, o juiz vai falar comigo, e aí acaba a audiência, nós vamos para uma fase de defesa final, e então o processo vai para a sentença, compreende? Só que, como vocês estão vendo, é burocrático, então não vai ser rápido. Tudo depende de provas. Todos vocês têm esses documentos ou são esses áudios, essas denúncias que vocês me encaminharam por OneDrive? Então, doutora, deixa eu te falar aqui. No meu caso, eu fiz na Unifam, né? Então, lá também a gente teve diversos problemas, desde atraso no portão, né? O portão era para abrir meio-dia, abriu meio-dia e meio, e virou aquele tumulto. Então, a prova lá, ela começou às 2 horas da tarde, né? E aí não teve o sinal, que é aquele sinal para começar todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. Por exemplo, eu já vi a sala da frente, tinha recebido a prova, já tinha começado a fazer antes da minha sala, que era 109. A fiscal já começou a distribuir na prova, o pessoal já foi recebendo e começando a fazer, nem esperou todo mundo terminar, né? A gente teve um candidato dentro da sala que o celular dele tocou, né? E ela, não pega não, né? Aí ele deixou lá o pacote, pegou e deixou no chão o pacote. Porém, o problema que a gente E ele não foi eliminado. Não, o problema é que a gente tinha uns fiscais despreparados. Então, assim, a gente falava reclamar, mas eles não anotavam nada. A gente fez a interposição, o cara tem que anotar na ata, né? É o dever dele. Sim. Mas eles não estavam, nem os fiscais estavam preparados para fazer essa anotação. Então, não passou detector de metal, faltou saco plástico para colocar material, né? Como celular, esse negócio relógio, algo do tipo. Então, eles mesmos, e aí, em todo momento, eles falavam assim, não, eu não sei, não é problema meu, né? O fiscal, o aplicador mesmo falava. Só de ter foto que eu tô vendo, só de ter foto da prova, da aplicação da prova, já é uma prova, já é algo bom pra gente. Aí, o que a gente tem é essas provas aí. E aí é o seguinte, a gente tem as denúncias que a gente fez na SEAD, fez lá no Conselho da Educação, só que a SEAD eu entendi o seguinte, o Fábio estava lá, mas eu entendi o que a SEAD está querendo fazer. Porque a SEAD, ele mesmo afirmou, é ele junto com a SEGPLAN, que é a Secretaria de Governo, que aplicou o concurso. Então, eles têm fiscais da SEGPLAN junto também, que aplicaram. E aí, como é que ele faz para pegar uma denúncia dele? Ele pega
a ata da Segplan com os fiscais, a ata da IADES, que é da banca, para poder chocar as informações mais a denúncia que a gente fez. Então, assim, ele quer pegar o seguinte, a SEAD quer fazer o quê? Pegar denúncia por denúncia, né, que a gente fez, e ir sanando denúncia por denúncia, para deixar como está normal da procedência no concurso. Mas assim não funciona, a gente traz essas denúncias, e a gente tem que ficar investigando outras, se aconteceu essa, quais, né, quem garante que não tem outras? Desculpa. Eu vou te dar um exemplo prático, não sei se vocês estão cientes. Ano passado teve o concurso de juiz, né, magistrado, que inclusive a fase de suspensão por conta de ter uma queda de energia, a prova demorou mais de 2 horas para começar, tiveram acesso aos telefones. Então, todas essas irregularidades que ocorreram na prova de juiz tá acontecendo com vocês. Sabe qual que é o problema? Eles não dão tanta atenção como eles estão dando para um cargo de juiz, o que é completamente errado. Tá indo contra todos os princípios da administração pública, os direitos de vocês constitucionais. Então, inclusive, o Ministério Público pediu o cancelamento do concurso de juiz. Eu não estou entendendo por que eles estão abafando o concurso da SEDUC, né, de professores. A única questão que eu estou vendo é que eles não estão dando a devida atenção. Tem alguém da comissão de vocês que já impetrou um mandado de segurança, já entrou com uma ação comum e teve alguma liminar, teve alguma questão procedência ou improcedente, deferido ou indeferido? Então, eu no caso, não fiz, né? E o mandado de segurança, a gente foi tentar consultar, parece que tem que ser uma instituição, ou tem que ter um CNPJ, né? Ou uma organização para conseguir fazer entrar com o mandado de segurança, né? Como a comissão, sim. Só Como que pessoa física, não. Só que a gente ainda não... O problema é que a gente ainda não registrou a comissão em cartório, entendeu? Para ter esse... né, e conseguir fazer isso. Ela não é registrada, a gente só reuniu mesmo no grupo e tudo, tá à frente, fazendo as denúncias e tudo, mas a gente não oficializou ela, né? Acho que esse seja o problema, né? Teria que oficializar no cartório, sei lá, né? Por exemplo, a prova foi dia 25/10. Se essas irregularidades aconteceram dia 25/10, por exemplo, eu tive problema na prova objetiva. A partir de 25/10, vocês têm 120 dias corridos para impetrar esse mandado de segurança. Aí você fala assim, não, doutora, eu tive problema na prova discursiva. Ela foi corrigida ontem, dia 5/12, lançaram um espelho no site. A partir do dia 5/12, a gente tem 120 dias corridos para impetrar o mandado. Então, o tempo de você está passando, entendeu? Se não for impetrar em modo coletivo, impetra individual. Até porque o que eu tô vendo, cada um teve um problema específico. Se a gente juntar todo mundo, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer um despacho para separar cada caso como forma de conexão, que é uma questão jurídica nossa, e vai julgar cada um separadamente. Então a gente vai ter o trabalho de fazer coletivamente, quando na verdade cada um está tendo um problema específico. Entendi. Mas aí, assim, o mandado de segurança é o que demora mais, no caso, né? Não, é o que demora menos. A ação comum é o que demora mais. A ação comum, eu não vou mentir para vocês. Eu tive um processo que durou 5 anos, que inclusive foi para cargo de professora, mas não foi no passado, eu acredito. Mas foi outro problema, não foi questão de concurso, foi questão de títulos. De lá no final do concurso, ela foi desclassificada. Pessoas que tinham títulos a mais que ela passaram na frente dela, entendeu? Entendi. E aí, pessoal? Jéssica, Fábio? Então, você acha Vocês têm alguma dúvida? Quais que seria, na verdade, você podia falar quais são essas ações, né, as mais, por exemplo, a coletiva, o mandado de segurança, quais seria a mais viável? Você falou que seria o mandado de segurança, né? O mais viável seria o mandado. Ou entrar individual, como que funciona, né? Eu acho o seguinte, a gente pode... Por que acontece? Se eu entrar com uma ação comum e ela for indeferida, e depois eu entrar com mandado de segurança, o juiz não vai deferir, porque a gente já entrou com uma ação comum. A gente pode impetrar um mandado de segurança
Aí, no seu caso, se você teve certos problemas, a gente impetra comprovando os seus problemas. E por exemplo, o seu José Roberto, o caso dele é muito específico, muito específico. É uma maneira de anular o concurso de vocês? Mas eu indicaria a ele impetrar um mandado de segurança individual, porque o caso dele, por exemplo, seu José, a gente pode impetrar um mandado de segurança por questão de o senhor não ter tido uma pessoa qualificada, mas também cabe uma ação comum, uma ação normal, que vai para o juiz, e aí você pode pedir o danos morais. Passou, né? Porque, gente, existe uma tese no STF que chama perda de uma chance. O que o senhor teve, o senhor perdeu uma chance de passar no concurso público. Tudo que vocês estão passando é perda de uma chance. É uma tese pacificada pelo STF. E, por exemplo, não teve detector de metal, houve muitas irregularidades, compreende? Como a comissão também não tem Porque, inscrição, é e porque essa eu, inscrição. Oi. porque eu acho assim que a banca ela deveria estar preparada. Se ela vai oferecer uma prova e essa prova tem uma pessoa especial, eles têm que, oferecer toda a estrutura, né? Para eu poder ter Sim. feito a prova. O caso Então, assim, da. e outra coisa, eu gastei com isso. Tive gasto, né? Gastei com Sim, cursinho, gastei com compra de. sem falar dos gastos, tem o psicológico, né? Que eu tenho certeza que todos Também. vocês lidaram com isso como se fosse o concurso da vida de vocês. Foi Uhum. indicação de quem, Rogério? O caso de vocês, pra Como é mim. que é o seu nome, doutora? Eu esqueci. Eu sou a Adriele. Ah, Adriana, desculpa. Foi indicação da Rúbia? Da Eliane? Então, foi o Fábio que pegou essa indicação, e aí eu não sei quem que Tá. passou. Aí eu entrei em contato, né? Eu acho que Entendi. o Fábio tá, hein? O Fábio que pegou esse contato, que foi com indicação, e foi uma cliente mesmo que entrou com o processo, deu tudo certo, conseguiu, né? Uhum. Aí ela indicou pra gente tentar entrar com você, né? Eu falo assim, ó, por exemplo, a banca IADES, ela fala que foi aplicada as provas tudo ao mesmo tempo, porém a gente sabe que não, e tem prova que não foi. E aí, assim, o próprio edital é o seguinte, se eu não chego, né, antes do fechamento do portão, eu estou eliminado. Então, o que vale para o Sim. candidato tem que valer também para... Não existe isso, eu vou dar compensação de tempo. Não existe isso. O que E vale para esse o candidato... comprovante de pagamento aqui, Claudiane, é em relação ao concurso, né? Esses R$ 100. Isso, é porque teve... O comprovante, a inscrição dela não foi homologada, ela não teve reembolso. Desculpa, eu não escutei. Ela pagou, tem um comprovante, ela encaminhou e-mail, encaminhou tudo, e a inscrição dela não foi homologada, ou seja, ela perdeu a oportunidade de realizar o concurso. E ela já entrou com alguma ação? Porque aí, no caso dela, seriam danos morais também. Não falei mais com ela por esses dias, mas posso ver. Tá. E outra coisa, doutora, tem uma deficiente visual que foi fazer a prova. A banca não deixou ela fazer a prova. Ela foi quase assim expulsa lá do local da prova. Falou que ela não. Aí falou que o nome dela não constava na lista. E ela com número de inscrição e tudo, né? Mesmo assim, ela foi impedida de fazer a prova. No caso dela já é discriminação, e no caso dela já é crime. Por isso que eu tô falando pra vocês, tem muitos problemas, são muito Muitos específicos. problemas, Por muito. exemplo, tem casos que se a gente entrar no coletivo, vocês vão ser prejudicados, porque vai demorar. Eu gostaria que você esclarecesse uma dúvida minha, doutora. Tá me Tá ouvindo? cortando. Você tá me ouvindo? Oi. Eu não tô conseguindo escutá-los. Sim, Oi. acho que agora voltou, pessoal, vai lá. Pode falar. José, só abre o seu microfone, ele fechou. Aí, desativei. Aí, sim, agora Eu sim. gostaria de saber o seguinte, você falou se não impetrar mandado de segurança, você falou que vai para a justiça comum.
Aí você Isso. falou assim que esse processo, ele pode durar uns 5 anos. Mas com isso, assim, ele não. Mais Não o sei quê? se eu tô. Eu não Mais sei o se eu quê? tô. Eu falo assim, você falou que o impetrar mandado de segurança é mais rápido. Se Aham, pode entrar com demorar a, 5 anos. Aham. se eu entrar com a ação comum, se a gente entrar com a ação comum, isso pode levar 5 anos. Mas esse processo, assim, não pode caducar e perder a validade? Não, no momento que a gente entrar com a ação, não. E, inclusive, por ser o senhor CPCD, o senhor tem prioridade no processo. Entendeu? Certo. Aí o seu processo andaria mais rápido Mas que no uma caso, pessoa de. no meu caso, assim, o que que a gente poderia conseguir? Anular ou tentar, assim, fazer outra prova? Danos morais? Não, Não. fala assim, No momento que anula, no caso no de momento todos. que anula, tem que fazer outra prova. Pois é, mas o que que você acha que a gente teria que conseguir na justiça? Ah, o caso do senhor, por ser específico de ter tido uma inaptidão na aplicação da sua prova, no caso, o senhor teria direito para a aplicação de uma nova prova, bem como os danos morais, né? Certo. Agora, por exemplo, o caso de algumas pessoas, talvez seria só a anulação da prova e uma nova aplicação. Não caberia danos morais, porque o juiz pode reconhecer como mero O que aborrecimento, aconteceu? Entendi. O que aconteceu? certo? Doutora, mas assim, curtos e diretos. Há alguma Uhum. possibilidade, não iria cancelar a prova de nós ou seria geral? Isso eu queria saber se seria algo de modo geral, seria específico, por exemplo, Jeff vai fazer uma nova prova, Rogério, ou seria Não, geral? seria geral. E qual que é, assim, porque a gente sabe que como a senhora entende, né, qual que é a possibilidade realmente, assim, tem diante do que a gente apresentou, do que a senhora já analisou de Direito prova? vocês têm muito direito. Ah, o que que eu acho? Vocês teriam a aplicação da prova para todo mundo. Não seria Porque só para assim, doutora, condição, nem só para quem é, entrou com a ação, por sim, conta não, do é porque princípio. assim, eu comecei assim, depois, né, de toda a situação, eu comecei a achar que tem uma parte política envolvida, porque o Ministério Tem, Público está fazendo uma vista grossa, assim, ignorando realmente os fatos de uma forma que, particularmente, eu nunca tinha visto, porque o Ministério Público ele tem, deveria zelar pelos direitos, né, quando você tem que mas levar tem. de alguma forma. E simplesmente fechou os olhos, não, né, não há E vocês já movimentação. chegaram a ir na mídia? Já tentaram contato com alguma emissora de Tentamos, televisão? mas assim, às vezes eles respondem, quando respondem são respostas, iremos mandar para edição, vamos analisar, mas assim, nada muito plausível, né? A gente não conseguiu, na verdade, um apoio. Aí, isso é uma parte que me levou a imaginar, não, a acreditar que tem algo maior, né? Um político, alguma coisa, porque é muito estranho, mesmo diante de tanta coisa, lidar como se não tivesse acontecido nada. Esse Mauro Rubens, vereador Mauro Rubens, Tentou ele e o advogado dele também, quando fez igual a Bia do Sem Cego. Uma prontidão, estamos juntos nessa, vamos protocolar. Aí, dias depois, foi sumindo, quando a gente perguntou, minha denúncia foi arquivada. Só isso. é Doutor, eu vou ter que sair porque eu tenho que deslocar da escola que eu dou aula para outra escola, para outro município. certo, seu José. Depois, se o senhor quiser tirar a dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bem? Tá certo. Depois eu pego o telefone com os meninos. Obrigado. Ótimo, até mais, prazer. Olha, eu acho sim que tem uma questão política. Por isso que eu perguntei se vocês têm mais documentos, mais provas, ou então o nome das fiscais. E também se vocês tiveram contato com a mídia, se vocês estão postando sobre isso, porque é um caso muito complicado. Assim, não Doutora, vou mentir, falar pra vocês, é causa ganha, não é causa ganha. Mesmo tendo direito.
o que é completamente injusto. Não tô fazendo isso, seja. Sim, Samuel. Eu até entrei em contato, né? Tem um ex-aluno meu que ele hoje trabalha na TV Serra Dourada, até falei com ele, mas ele pediu que de fato, para fazer uma denúncia lá, a emissora teria que ter todas as provas, né? A gente teria que levantar todo esse sistema aí. E assim, de fato, tem Uhum. algo político mesmo envolvido. Assim, houve um concurso do município de Goiânia, um pouco antes desse concurso da SEDUC, né? E assim, a gente viu a Uhum. transparência deles lá em relação ao município. Foi feito pela banca da UFG, né? Com todos os detalhes para gente, como que foi corrigida a prova, da forma que passou, da forma que não passou. E assim, o que deixa a gente mais chateado nessa banca IADES, né? Nem a questão de ter reprovado em si, é a questão da falta mesmo de caráter deles. Eu vou dizer até falta de caráter, porque assim, né, foi muito bagunçado, a gente foi aprovado e não fomos, né, para uma correção de redação, isso também já prejudica bastante a gente. E a mídia parece que também assim, não está muito interessada, não. Se fosse um outro concurso, talvez para um outro cargo, eles dariam um pouco mais de confiança para a gente. É, infelizmente, é o que aconteceu ano passado com os magistrados, né, o concurso de juízes, vocês não estão passando pela mesma atenção que eles tiveram, né? Se vocês tiverem interesse, juntem cada um as provas da sua pessoa física. Por exemplo, o Rogério tive problema na aplicação da prova porque o portão abriu 3 horas depois. Aí, se você tiver esses documentos, Rogério, e até testemunha alguém que fez a prova junto com você no mesmo local, a gente pode juntar cada caso e eu vou ver a possibilidade de a gente agrupar numa ação coletiva ou então da gente fazer individualmente, porque o caso do seu José, o dele é um pouco mais específico, entendeu? Porque pode ser que ele não tenha anulação da prova, mas pode ser que ele tenha uma indenização por danos morais aí. A indenização por danos morais não cabe em mandado de segurança, é só em ação comum. Entendi. A gente tem um drive lá, a gente tem organizado por Por tópico, caso. né? Por casos semelhantes comuns. E É esse aí, aqui que você me mandou, que tem atraso, isso, caso uhum, Luciana. Aham, eu vi. isso. Igual os colegas têm falado, a gente tem notado uma morosidade do Ministério Público em relação a esse caso, né? Alguns alunos já tentaram em relação à segunda, a discursiva, né? O que que eu faço? Eles conseguiram lá na mídia, lá na Anhanguera, né? Eles mostraram, e aí a SEAD disse que teve uma única denúncia que estava, né, averiguando, o Ministério Público que ia fazer o acompanhamento e tal, sabe? Aquele negócio muito vago em si. O que que eu faço normalmente com os meus clientes? Por incrível que pareça, a maioria são mulheres que vieram até mim. O que que eu fiz com elas? Eu entrei em contato com a SEAD e fiz um pedido. Tem uma lei que chama Lei de Acesso à Informação. Essa lei vai ser o mais importante para vocês, vai ser essencial para a gente. A gente pede, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, porque as informações em regra elas são públicas, aí nós vamos pedir a ata da sala de cada um, por exemplo, do Rogério, da Jéssica, todo o procedimento. A gente vai pedir informação de quantos detectores de metais tinha em cada universidade e também nós vamos pedir a lista de fiscais, porque a gente tem os volantes, né? Os fiscais-chefes de sala, os em relação a banheiros, né? E se eles, normalmente, o que eles fazem, eles não nos respondem, aí eu impetro mandado de segurança. Como a gente já tem a morosidade deles e eles não respondem normalmente, o que o juiz entende? Tem coisa aí. E aí ele vai lá e defere uma liminar, que é uma pré-decisão, bem no iniciozinho do processo, intima eles para nos fornecer esses documentos, sob pena de multa diária. Normalmente essa multa diária é de R$ 500 a R$ 1.000. Já teve multa de até R$ 30.000. Aí quem recebe essa multa são vocês. Dependendo do contrato, eu posso receber uma porcentagem, mas ela não é minha, ela é de vocês. E mesmo assim, eles não juntam essas provas no documento, no processo.
Quando eles não juntarem essas provas no processo, o juiz vai inverter o ônus, o juiz vai entender assim, não é o Rogério que tem que provar isso, é a IADES que tem que me provar isso, porque quem tem esses documentos é a IADES, não é o Rogério. É impossível você me mandar uma ata, Rogério, a não ser que você tenha contato com alguém dentro do concurso. E é legal, né? Então, eles vão ter que juntar isso no processo, eles não vão juntar isso no processo, o juiz vai fazer uma sentença procedente, dependendo dessa sentença, ele pode anular a prova, porque o que acontece? Juiz não pode decidir mérito, o juiz decide lei. Em relação ao concurso público, vocês têm direito administrativo e constitucional na prova de vocês. O juiz não decide mérito, o juiz vai decidir a legalidade do concurso público. Ele vai falar assim, não, esse concurso público foi ilegal, por isso e por isso. Não teve detector, não teve fiscal, a prova foi atrasada em certos lugares. E a gente tem prova até de falta de pessoa fazendo a prova, gente. Isso é completamente irregular. Então, aí ele vai lá, faz uma sentença procedente e anula o concurso. Entendeu? Aí vocês vão refazer a prova. Certo, é isso que a gente quer. A gente quer que eles anulem essa aplicação e refaçam a aplicação com lisura no processo, na isonomia, certo, né? Que não foi o que aconteceu. Quais que seriam esses valores, no caso, se a gente fosse entrar com mandado de segurança, ou se fosse com a outra ação, como é que ficaria isso, como é que funcionaria? Normalmente eu trabalho assim, se for mandado de segurança, dependendo se for um grupo de pessoas alto, porque aí eu não sigo a tabela da OAB. Que a tabela da OAB daqui de Goiás, se eu não estiver enganada, é em torno de 3 mil a 5 mil reais o mandado de segurança. Se for um número de 15 pessoas, normalmente eu cobro R$ 1.500 o mandado de segurança. E o mandado de segurança é assim, é só no início, não tem valores no final, não tem valores, Adriele, consegui ganhar a causa, aí eu te cobro o seu próximo salário mínimo, porque tem advogado que faz isso. Eu não faço. O meu valor é fixo. Lá no final, se acontecer alguma coisa, eu não te cobro a mais nem a menos, entendeu? É só o valor de R$ 1.500, parcelado dependendo do caso, a gente conversa. E é isso. Se tiver no contrato em relação à multa diária, como eu te expliquei para vocês mais cedo, é contrato. A gente faz o contrato e a gente combina assim, não, Adriele, você vai receber 20% da multa diária, se houver. Aí, tudo bem. Aí é uma questão que a gente vai... Tudo tem contrato comigo, gente, tudo. Até para resguardar vocês e a mim também, né? Aí, se for uma ação comum, eu normalmente cobro um valor inicial e se a gente tiver êxito, eu cobro mais R$ 1.000, R$ 500, depende muito do caso, entendeu? Mas eu não sigo a tabela do OAB porque, por exemplo, os meus clientes que são professores, eu tenho ciência de quanto um professor ganha. É impossível te cobrar R$ 6.000 à vista, Rogério. Eu sei como que anda a vida, como que anda o mundo, não tem como. Então, assim, no caso, se a gente fosse com um mandado de segurança, seria R$ 1.500 por cada pessoa, no caso? Ou total, no caso? Não, aí seria por cada pessoa. Não tem como eu defender 30 pessoas por R$ 1.500. Mas aí, no caso, por pessoa, no caso. Então, seria como se a gente fosse entrar com um mandado de segurança separado, então, no caso. Cada um entra com um. Na verdade, não precisa. Eu vou ver o caso, né? Vou ver, porque cada um vai ter que me explicar. Pode ser por áudio, pode ser por mensagem, o que aconteceu com ele. Se a gente já tiver as provas aqui nesse drive que você me mandou, tudo bem, senão eu vou pedir mais documentos. Mas aí, por que eu cobro assim? Porque normalmente pela tabela da OAB, para cada pessoa é em torno de 5, 6 mil reais, o que é muito. É verdade. Aí o que eu posso fazer para vocês é parcelar, assim, não, R$ 500 na entrada e depois que a ação começou, depois de 30 dias que a ação começou, R$ 1.000, entendeu? Aí dependendo de cada pessoa, o melhor método de pagamento, vocês vão me informar e a gente pode negociar. Certo. E essa outra ação social, essa outra em conjunto, como que seriam os valores? A coletiva? Coletiva, ação coletiva.
Aí eu tenho que ver o caso. Porque que acontece com, por exemplo, o seu José, que é PCD. O dele é uma coisa muito específica. Vai ser uma ação que em celeridade não vai ser útil para vocês, porque o juiz vai ter que analisar cada caso concreto, aí cada pessoa vai juntar provas. Na audiência, pensa em escutar 30 pessoas, mais as testemunhas de 30 pessoas. Entendi. Mas se a gente Entendeu? colocasse, por exemplo, o dele específico, talvez ele entrasse com um mandado de segurança específico, né? E se E colocasse sabe o que, todos que vai os casos acontecer? sozinho numa coletiva. Por que, que eu não estou preocupada em relação a se vai ser junto ou separado? Tem uma questão no processo civil que a gente chama de conexão. Eu vou fazer a ação do Rogério, vou fazer sua ação e vai cair na primeira vara civil. Aí eu vou, quando eu for juntar a ação da Jéssica, não vai cair na terceira vara civil, eu vou ter que juntar junto para a primeira vara civil. Aí os processos eles vão ficar anexados, mas eles não vão ficar juntos com todo, como se vocês fossem o autor de um processo só, entendeu? Ah, A gente chama isso de conexão, por quê? Porque não são as mesmas pessoas, mas é o mesmo problema e o mesmo pedido, entendeu? tá, entendi. E aí, Jéssica, Fábio, alguma pergunta? Não, Rogério, eu acho que basicamente a gente tem que ficar com o fecho do pessoal. Eu volto a dizer que o doutor falou que a política e por trás, porque é muita irregularidade. Quando a gente vai dar uma olhada, por muito menos concursos foram parados, né? Foram cancelados. Cancelados não, cancelados e reaplicados. E assim, eu acho que talvez o que o Rogério estava querendo dizer é o seguinte, como o caso do. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Rogério? Eu acho que como o caso do Zé Roberto ele é muito específico, entrar com uma segurança dele e uma ação, eu acho que civil, não anotei aqui o nome. Coletivo, entendi era o que o Rogério estava falando. Mas, assim, eu acho que a gente tem que movimentar a rota. Não fiquei com dúvidas, né? Muito obrigada pela atenção, doutora. Disponha. Sim, a gente, enquanto comissão, a nossa do Instagram ainda tem muito relato, muita coisa. Contatos das pessoas, igual da Luciana, né? Eu tenho contato pessoal dela, porque ela foi uma pessoa que me procurou. A menina que ela fez a prova e não é menina, já consegui contato também, então assim, a gente pode compartilhar esses contatos como testemunhas e até colocá-las quanto, de repente, talvez elas queiram também entrar como segurança, alguma coisa, porque eu acho que é legalidade. No caso, ele é monitorado por câmeras, eu acho que talvez a gente consiga até a questão das câmeras que comprovam, porque igual você falou, a ata que tem é a banca, não é que tem a ata, mas as câmeras comprovam as irregularidades que tiveram, porque a maioria dos locais de prova, né, tipo câmera. E ficou muito nítido algo grande por trás, porque a televisão. Então, uma fita isolada dele. O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, antes de tudo. Se a gente for juntar a prova no processo, por exemplo, a gente não tem as atas, a gente não tem certos documentos, eu vou ter que fazer um pedido primeiro para a SEAD me fornecer, né? A responsável por esse concurso, ela não vai me fornecer, aí eu impetro o mandado de segurança com o liminar. Agora, testemunha, sabe, aquelas audiências que a gente entra e tem uma testemunha e fala, aí essa é audiência comum, é uma ação comum, não é um mandado de segurança. O mandado de segurança é rápido, porque a gente já tem todas as provas, ou se não tem, eu faço normalmente isso, se não tem, eu peço logo no início, entendeu? Porque se no final eu precisar de provas, o juiz vai arquivar nosso processo e eu vou ter que entrar com uma ação comum, uma ação ordinária, que chama. Tá bom?
Ok, doutor. Então, assim, a gente vai passar, né, as informações no grupo lá com o pessoal e ver a melhor decisão para a gente entrar. Você quer falar alguma coisa, Fábio? Certo, então a gente vai Não, tá ótimo. Qualquer dúvida, Rogério, ver você qual que é o pode melhor formato e a gente já ver com o pessoal para a gente comunicar e ver se ligação existe por qual turno. ação a gente entra, né? Tá, qualquer dúvida também, se ficar alguma dúvida, você quiser confirmar alguma coisa comigo, me manda um áudio que eu explico novamente, não tem problema nenhum, tá bom? Tá ok, certinho. Até Então tá mais, ok. pessoal. Obrigado. Tchau, Prazer tchau, até mais. conhecê-los. Até. Ok, tchau.